Olá, seja bem-vindo à recapitulação da lição da Escola Sabatina em 7 minutos. Escola Sabatina que neste ano está completando 168 anos de história. Amém? A Escola Sabatina nada mais é do que uma escola de discípulos que prepara os seus alunos para a volta de Jesus. A lição desse trimestre está imperdível. Nós temos estudado sobre o descanso em Cristo. E de maneira especial, nessa semana estudamos sobre descanso, relacionamento e cura. O tema central é sobre o perdão e nós vamos continuar estudando a história de José. A história de José, ela é fantástica, incrível, com muitas lições preciosas para o nosso dia a dia. Vejam, José havia recentemente sido libertado da prisão. Havia também sido nomeado uma espécie de governador, primeiro-ministro do Egito pelo faraó. Havia se casado, possuía já 2 filhos e o Egito passava por um período de segurança, paz e estabilidade. Porém, o mundo passava por uma crise alimentícia e em meio a essa crise, os irmãos de José chegam ao Egito. E eu fico imaginando aquela cena. Os irmãos de José não reconhecem seu irmão, nunca imaginariam que ali estaria José. José rapidamente os reconhece e eu fico imaginando o que passa pela mente de José, quem sabe os sacrifícios, quem sabe as lutas, as dificuldades. Alguns, quem sabe, afirmariam, chegou o momento de José se vingar, colocá-los em uma prisão, maltratá-los e etc. Porém, no coração de José não havia espaço para mágoa, ressentimento, qualquer tipo de sentimento negativo. José havia perdoado os seus irmãos. Possivelmente, José não tivesse tido tanto êxito como ele teve se ele não tivesse perdoado. É interessante que o perdão de José foi completo. Muitas vezes as pessoas afirmam, eu não perdoo porque não merece. Porém, perdão não é para quem não merece, perdão é para quem precisa. Perdão não envolve merecimento, envolve graça. E como diz Romanos 5,20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Um dos segredos para nós aprendermos a perdoar é relembrarmos que nós fomos perdoados em Cristo Jesus. E falando no Senhor, Mateus capítulo 18, verso 21 e 22, descreve um fato muito interessante, na qual Pedro aborda Cristo e pergunta sobre a questão do perdão. Eu vou ler para você. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Vejam a resposta de Cristo. Respondeu-lhe Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amém? Vejam, amigos, aqui Cristo procura ensinar não apenas para Pedro, mas para todos nós, a necessidade de nós perdoarmos de maneira infinita e sempre. Quando nós não perdoamos, o prisioneiro somos nós mesmos. Perdão não significa exclusivamente se esquecer. Isso é amnésia. Perdão é em algum momento se lembrar, mas sem se ferir. É se relembrar, mas sem sofrer. É por isso que perdão é uma decisão e não um sentimento. Dizem que a preocupação olha para o lado, a mágoa olha para trás, a fé olha para cima. A fé vê Deus e Deus vê a fé. Possivelmente, José se lembrou de tudo aquilo que aconteceu. O texto bíblico diz que ele derramou lágrimas, mas naquele exato momento ele continuou com a sua decisão de perdoar, perdoar e perdoar. E essa foi uma de suas bases para a reconstrução e ascensão de sua vida. Gênesis 46 descreve um dos momentos mais lindos dessa história. A família de Jacó vai ao Egito para se encontrar com José.
Eu fico imaginando a alegria de Jacó, que já não tinha esperança de encontrar seu filho. Eu fico imaginando o abraço de Jacó em José, as lágrimas, a emoção, toda a família ali junta. E quando nós relembramos tudo o que aconteceu na história de José, nós chegamos à conclusão que esse reencontro só foi possível porque houve perdão. Em Gênesis capítulo 50, nós encontramos mais um fato fantástico dessa história. Jacó havia falecido, os irmãos de José então procuram o mesmo e quem sabe pensando, agora chegou o momento em que Jacó vai se vingar de nós porque nosso pai morreu. Mas vejam a resposta de um homem que perdoou. Gênesis capítulo 50, verso 20 e 21. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Amém? O último capítulo do livro de Gênesis, essa história linda e fantástica, e José continua reafirmando uma decisão que ele tomou no passado, a decisão de perdoar, a decisão de colocar uma pedra, a decisão de continuar firme dentro dos planos maravilhosos que o Senhor havia dado a ele. Querido amigo, querida amiga, quando você resolve não perdoar, é como se você estivesse tomando um veneno com o objetivo de destruir o seu próximo. Olhe para a cruz, olhe para Cristo. Dizem que quem não conhece a Cristo não conhece a profundidade da vida. Cristo é um substituto para tudo, mas nada substitui Cristo. Na cruz, parte do seu último discurso foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Na cruz, o perdão triunfa sobre a mágoa. Na cruz, a graça triunfa sobre a culpa. O bem triunfa sobre o mal. Que eu e você, através dessa linda lição, possamos dar o perdão, receber o perdão, relembrando que Cristo Jesus um dia nos perdoou e continua nos perdoando. Um grande abraço.